Vocês, alguma vez, já ouviram falar a respeito do cérebro reptiliano e de sua possível relação com a nossa quase que total escravidão neste mundo? Bom, tenho certeza que muitos de vocês que gostam das chamadas teorias da conspiração sabem muito bem que essa teoria que fala a esse respeito, de que, de alguma forma, todos nós podemos não passar de meros escravos neste mundo, já foi levantada alguns anos atrás, naquele primeiro filme da trilogia Matrix, onde era afirmado que tudo aqui neste mundo não passa de uma grande prisão. Uma prisão para a nossa mente. Que verdade. Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Mas e se eu dissesse a você que, na verdade, a nossa verdadeira prisão talvez não seja exatamente este mundo, mas sim que, na realidade, a nossa mente possa ser a nossa própria prisão? E que, na verdade, dentro do nosso próprio cérebro está o mais perfeito e eficiente tipo de prisão que possa existir. Você acreditaria? Bom, pode até parecer um assunto típico de filme de ficção científica. Mas acreditem ou não, muitos estudos e teorias que hoje fazem parte do campo da neurociência já comprovaram que essa afirmação possa estar mais perto da realidade do que se pode imaginar. E é sobre este assunto que iremos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal C do Ser. E como sempre, eu peço que não se esqueça de deixar aquele joinha aí pra gente, pois como vocês sabem, isso nos ajuda muito a poder continuar levando esse nosso trabalho a cada vez mais pessoas. E no vídeo de hoje, iremos falar um pouco a respeito daquilo que é mais conhecido como cérebro reptiliano e de sua relação ao aspecto comportamental da raça humana de uma forma geral. Segundo algumas estatísticas, estima-se que a população mundial tenha chegado a mais de 7,7 bilhões de pessoas em abril de 2019. E segundo as Nações Unidas, estima-se que esse número possa chegar a mais de 11 bilhões até o final do século XXI. Mas é interessante notar que cada um de nós que fazemos parte desse impressionante número, continuamos seguindo as nossas vidas normalmente, durante a qual cada um de nós carrega consigo os seus sonhos, suas ambições particulares, esperanças de uma vida melhor e seus planos para o futuro. Enquanto povoamos grandes centros urbanos, pequenas cidades ou localidades rurais. E como já foi comentado em outros vídeos desse canal, cada um de nós, enquanto vive a sua vida neste mundo, pode até ter a impressão de que é totalmente livre para decidir aonde vai, quando vai e tudo o que acontece durante o seu dia a dia. Mas embora possa parecer completamente estranho, a verdade, gente, é que se pararmos para analisar com mais atenção, veremos facilmente que essa nossa dita liberdade, ou nosso livre-arbítrio neste mundo, como é mais conhecido, pode não passar de uma grande ilusão. E que, na verdade, o que nós realmente decidimos durante o nosso dia a dia, talvez seja uma pequenina parte, ou talvez nem mesmo isso. Pare para pensar um pouquinho. Será que foi você mesmo que decidiu tudo aquilo que você fez no dia de hoje? Onde você esteve, quanto tempo você esteve, com quem você conversou e tudo mais que fez parte desse seu dia de hoje? Tenho total certeza que a resposta é não. E isso porque quase tudo que realizamos durante o nosso dia a dia, mesmo que seja durante os finais de semana, fazemos porque há sempre uma necessidade de que aquilo seja feito por algum motivo. Ou por motivos financeiros, ou por compromissos familiares, ou por algum outro motivo qualquer. E é por isso que, na verdade, o que realmente decidimos durante o nosso dia a dia é muito pouco ou quase nada. Pois as nossas necessidades neste mundo, os nossos compromissos, as nossas obrigações que fazem parte da nossa vida neste mundo,
controlam quase que o tempo todo tudo aquilo que fazemos durante a nossa vida, como já foi comentado outras vezes aqui neste canal. Mas hoje eu gostaria de falar a vocês um pouco a respeito de um assunto que talvez poucos de vocês já tenham ouvido falar, e que é a respeito do cérebro reptiliano. Bom, essa teoria do cérebro reptiliano teve sua origem a partir da teoria do cérebro trino, que foi elaborada em 1970 pelo neurocientista Paul MacLean e apresentada em 1990 no seu livro The Trine Brain in Evolution, que em português significa o cérebro trino em evolução, e que, resumidamente, fala a respeito de que, na verdade, ao contrário do que muitos pensam, o nosso cérebro não é um cérebro só. Ele é composto por 3 partes diferentes, que trabalham em conjunto, mas que realizam funções totalmente diferentes umas das outras. Segundo essa teoria, o nosso cérebro é composto por camadas, as quais foram se formando durante alguns milhares de anos à medida em que nós fomos evoluindo, conforme o nosso cérebro foi desenvolvendo-se, e que durante esse seu desenvolvimento teve essa subdivisão em camadas diferentes. A verdade é que eu pessoalmente discordo totalmente dessa teoria de que o homem seja simplesmente o resultado de um desenvolvimento que ocorreu por acaso, segundo afirmado pela teoria da evolução de Charles Darwin. Mas achei interessante mesmo essa teoria do cérebro trino e também do cérebro reptiliano. Pois, segundo essa teoria, a parte mais antiga que compõe o nosso cérebro é o que ficou chamado como cérebro primitivo ou cérebro reptiliano. Isso porque, segundo os cientistas, nessa parte do nosso cérebro ainda compartilhamos as mesmas características que podem ser encontradas nos répteis. Segundo Paul MacLean, essa parte mais primitiva do nosso cérebro funciona de forma totalmente instintiva e automática. Não demonstra sentimento, remorso, emoção e muito menos razão. Esse cérebro primitivo é a parte do nosso cérebro responsável pelas nossas funções vitais e por todo o funcionamento do nosso corpo e do nosso metabolismo, tais como pressão, circulação, respiração, tudo mais que é necessário para que o nosso corpo possa funcionar em perfeita harmonia, tornando possível assim a nossa presença nesse mundo. Sendo assim, essa parte do nosso cérebro é a parte responsável por tomar decisões que independem da nossa vontade ou do nosso consentimento. Por exemplo, você não pode decidir quantas vezes o seu coração vai bater, ou qual será a sua pressão sanguínea, quantas vezes você vai ter que respirar e muitas outras funções que o seu corpo realiza devido a comandos que essa parte do seu cérebro envia ao seu corpo totalmente independente da sua vontade, do seu consentimento e, principalmente, sem que você tenha conhecimento que isso está sendo realizado. Por exemplo, você sabia que uma pessoa pode morrer de ataque cardíaco sem que necessariamente precise ter mesmo alguma doença do coração? Pois é. Isso acontece porque depois de você realizar alguma daquelas refeições principais do seu dia a dia, essa parte do seu cérebro envia uma ordem para o seu sistema circulatório, dizendo a ele que o seu aparelho digestivo precisa de mais irrigação e tem maior prioridade naquele momento. Então, o seu aparelho circulatório diminui as circulações dos demais órgãos do seu corpo, inclusive daquelas outras 2 partes do seu cérebro, e manda toda essa circulação a mais para o seu aparelho digestivo. E é por esse motivo que, após fazer uma das refeições principais do nosso dia a dia, normalmente podemos sentir alguns sintomas como preguiça, moleza corporal, vontade de dormir e sonolência. E isso é porque o seu cérebro fez todo um trabalho sem que você tivesse nem consciência disso. Mas você lembra daquela história que nós ouvíamos quando éramos crianças, de que você não pode tomar banho depois de ter almoçado ou jantado? Pois é. E isso não era totalmente invenção. Só acontece que, na realidade, isso não funciona exatamente dessa maneira. O que realmente acontece é que durante essa nossa digestão, o nosso cérebro envia uma ordem para que o nosso coração bata a um ritmo suficiente para que o nosso aparelho digestivo receba a circulação necessária. Mas se durante esse processo de digestão nós nos molharmos com água em um banho, por exemplo, e principalmente se for água fria, num banho de piscina, a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, pode sofrer um choque térmico.
E então, automaticamente, essa parte do nosso cérebro envia uma ordem para que o nosso coração bata mais rápido, a fim de que o nosso aparelho circulatório venha a corrigir essa diferença de temperatura da nossa pele. E neste momento, o que pode acontecer é que o nosso cérebro pode mandar uma ordem para que o nosso coração bata mais rápido do que ele é realmente capaz de bater. E então ele acaba entrando em choque, ou acaba bugando, como se poderia dizer. Então essa pessoa morre de ataque cardíaco, sem que necessariamente tivesse mesmo algum problema do coração. Como vocês viram, essa parte do nosso cérebro manda as ordens ao nosso corpo totalmente independente da nossa vontade, do nosso consentimento ou do nosso conhecimento. Pois tudo acontece de maneira totalmente automática e involuntária, como se nós fôssemos uma máquina biorgânica. E é interessante observar que, muito embora nós, seres humanos, acreditamos que somos seres totalmente racionais, segundo essa teoria do cérebro trino, destas 3 camadas do nosso cérebro, apenas uma delas é considerada racional e acessível ao nosso raciocínio, chamada neocórtex. As outras 2 partes, tanto o cérebro reptiliano, assim também como o sistema límbico, são partes do nosso cérebro que agem de forma totalmente automática e irracional, formando assim essa parte mais primitiva do nosso cérebro. Já foi provado cientificamente que essa parte do nosso cérebro não age, mas sim que ela reage de maneira automática, fazendo com que nós possamos desenvolver certos tipos de comportamentos que independem da nossa vontade, como nervosismo, vergonha de falar em público, temperamento agressivo ou frágil, e assim por diante. Sendo assim, ele é o direto responsável pela nossa coragem ou pelo nosso medo, pela nossa ansiedade ou pela nossa alegria, pela nossa tristeza, por essas coisas que fazem parte do nosso temperamento e que nós não temos como controlar com a nossa vontade. Você não pode decidir que está feliz e estará, e da mesma forma não pode decidir que está triste e estará. Assim também como você não pode decidir que quer estar calmo ou que quer ficar nervoso. Você já se sentiu triste e meio deprimido alguma vez e não sabia o porquê? E você até meio que não entendia o porquê de você estar daquele jeito, porque você não encontrava nenhum motivo para estar daquela forma, mas sem nenhuma explicação você estava. E pode ser que já em algumas outras vezes você pode ter se sentido feliz e também não sabia exatamente porquê. Mas é por isso que nós ficamos desse jeito às vezes e nem fazemos ideia do porquê isso acontece. São esses tipos de coisas que nós demonstramos através do nosso comportamento durante toda a nossa vida e que não estão propriamente relacionados com a nossa vontade ou com a nossa decisão consciente. E é aí que entra o assunto que eu realmente queria chegar nesse vídeo. Pois como vocês viram, além de recebermos fortes influências externas do ambiente dentro do qual nos encontramos mergulhados durante todos os dias da nossa vida, também é afirmado pela ciência que, de alguma forma, todos nós também somos controlados por fatores internos ao nosso próprio corpo, os quais estão nessa parte mais primitiva do nosso cérebro, que é o principal responsável por fazer com que cada um de nós possa desenvolver alguns tipos de comportamentos de forma totalmente inconsciente e independente da nossa vontade ou do nosso consentimento. E o mais interessante, eu diria que seja até mesmo irônico, é o fato de encontrarmos bem ao centro dessa parte mais primitiva do nosso cérebro, ou seja, entre o cérebro reptiliano e o sistema límbico, aquilo que é conhecido como glândula pineal, como pode ser notado nessas imagens. E como vocês já sabem, já foi comprovado cientificamente que ela é um órgão que tem uma função receptiva de sinais externos ao nosso corpo, não só de natureza socioambientais, como também acredita-se que ela possa receber muitos outros tipos de sinais externos, até mesmo de natureza eletromagnética, por exemplo. E que de alguma forma ela possa estar conectada a todo o universo e a mecanismos que a ciência assume abertamente ainda não entender muito bem ao certo a sua origem. Mas já foi comprovado que este nosso órgão nos conecta a tudo e a todos, recebendo informações externas e utilizando essas informações
para que, em conjunto com essa parte do cérebro mais primitiva, venha a calibrar de várias maneiras todo o nosso metabolismo, assim também como toda a sincronicidade do nosso corpo. E agora, se você parar para pensar a respeito de tudo que foi falado até agora nesse vídeo, sobre essa nossa parte do cérebro responsável por tomar decisões automáticas e que também é muitas vezes o responsável por fazer com que cada um de nós possa desenvolver inconscientemente alguns tipos de comportamentos de forma totalmente independente da nossa vontade, você vai ver que, sem dúvida nenhuma, é muito interessante, eu diria até mesmo irônico, o fato de que, praticamente ligado a essa nossa parte do cérebro, podemos também encontrar um órgão que a ciência já comprovou que recebe informações externas, as quais não se sabe muito bem de onde vêm. Vocês não acham estranho? Bom, o que eu estou tentando dizer é que eu, pessoalmente, acredito que, com certeza, estes sinais que estão sendo recebidos por essa nossa glândula pineal pode, sem dúvida nenhuma, em conjunto com esse nosso cérebro reptiliano, fazer com que nós possamos desenvolver comportamentos, sermos, de certa forma, controlados e manipulados o tempo todo por forças que não conhecemos ao certo, sem que tenhamos qualquer tipo de consciência de que estamos sendo controlados. E que até mesmo certos pensamentos que podem invadir a nossa mente às vezes, na verdade, podem até não ser nossos próprios pensamentos, mas sim pensamentos que foram implantados em nossa mente com o propósito de que façamos alguma coisa que normalmente não faríamos. E sendo assim, para simplificar as coisas, o que eu realmente acredito é que com certeza todos nós que fazemos parte desses mais de 7,7 bilhões de seres humanos que ocupam esse planeta hoje, somos de alguma forma quase que totalmente controlados o tempo todo por forças desconhecidas, sem que tenhamos nem consciência de que estamos sendo controlados. E isso porque, ao contrário do que a ciência acredita, eu tenho total certeza de que esses sinais que são enviados à nossa glândula pineal não são enviados por agentes naturais que fazem parte do nosso planeta ou do nosso universo, mas sim que, na verdade, esses sinais são enviados com certeza por uma raça de seres superiores que manipula toda a humanidade desde há milhares de anos atrás, os quais vocês poderiam chamar de extraterrestres, demônios ou coisa assim. A verdade é que o nome para mim tanto faz. Mas o que eu também gostaria de deixar claro aqui é que, em nenhum momento, o meu interesse é trazer a vocês algum tipo de descrença neste mundo ou na raça humana. Só o que eu estou tentando mostrar a vocês é que todas aquelas vezes em que as pessoas te perseguem sem ter motivo algum, é por isso que elas agem daquele jeito. Porque são induzidas a agir daquela forma com você, de uma forma totalmente inconsciente, induzidas por uma força desconhecida que só está usando elas para te atingir. E isso é porque, se você pertencer ao sistema, essa força que controla as pessoas irá colocar as pessoas a seu favor. Mas, se você for contra o sistema, essa força fará o contrário, irá colocar todas as pessoas contra você, sem que para isso precise necessariamente de algum motivo. E, infelizmente, a verdade é que neste mundo essa força é muito poderosa. Ela é capaz de jogar quase todos contra você, como aquela pessoa que você considera ser o seu melhor amigo, a sua esposa, seus filhos, seus pais e por aí vai. Até mesmo na Bíblia, o Cristo já falava a esse respeito. Ele dizia que se algum de nós seguisse o seu caminho, as pessoas iriam se voltar contra nós sem motivo algum, e sem motivo nenhum iriam se tornar nossas inimigas, induzidas por essa força poderosa que nos escraviza e que não nos deixa sermos livres de verdade nesse mundo. Não somos livres para amar de verdade, assim como as pessoas também não são livres para nos amar de verdade. Não somos livres para termos amigos de verdade, para sermos amigos de verdade, pois as pessoas não são livres para serem os nossos amigos. Quase todos os gostos que temos, assim como quase todas as ideias que temos, podem não ser realmente nossas. As pessoas não são livres para te escutar, para te entender quando você quer se desabafar, por mais que elas queiram. E isso porque, infelizmente, existe uma força muito poderosa que as controla e que, querendo ou não, também nos controla.
Mas agora, o mais difícil de tudo isso, talvez seja entender que se todo o tempo, durante toda a nossa vida, nós só obedecemos programações e controles, fica aí então uma grande questão. Será que nós realmente estamos vivos de verdade? Ou será que simplesmente estamos apenas funcionando, obedecendo determinadas programações, tal como fazem os computadores? Enquanto a verdadeira vida, que é aquele sopro de Deus que está dentro de cada um de nós, talvez ainda se encontre adormecida dentro de quase todas as pessoas. E isso porque todo o sistema que controla este mundo acaba induzindo propositalmente todas as pessoas a se contentarem em viver uma vida falsa e superficial, simulando uma vida que ainda não despertou de verdade, e onde também é apenas simulado o amor, a amizade, o amor ao próximo, pois na verdade tudo isso que elas dizem sentir, só dizem da boca para fora, simplesmente porque estão programadas para fazer isso. Bom, mas se vocês pararem para pensar um pouco a respeito das palavras que o Cristo falava e que estão registradas na Bíblia, vocês vão ver que tudo faz sentido, pois ele mesmo dizia que o Pai deveria nos perdoar, pois nós não sabemos o que fazemos. Assim como ele também dizia que nós precisamos nascer de novo. E isso porque, segundo ele, por enquanto, apenas nascemos da carne, ou seja, nessa espécie de robô bioorgânico, o qual está programado para simular uma vida artificial. Mas ele afirmava que agora precisamos também nascer da alma, ou nascer de verdade. Mas e então? O que seria nascer da alma? Bom, no meu entender, nascer da alma poderia ser deixar de seguir a fila que todo mundo segue neste mundo. Deixar de fazer aquilo que todos nós fomos programados para fazer. E fazer como Cristo disse. Negue-se a ti mesmo. Negue a sua programação. Negue as forças deste mundo que tentam te controlar o tempo todo, sempre nos jogando uns contra os outros. Pois acredito que só assim poderemos nascer de verdade. Mas infelizmente a maioria das pessoas deixam para querer nascer de verdade apenas quando estão nos seus últimos momentos neste mundo. Pois é somente nesse momento que elas resolvem olhar para trás e ver tudo aquilo que perderam, tudo aquilo que poderiam ter tido, todas as escolhas que fizeram erradas, tantas coisas boas que não deram valor. Gostariam de poder ter nem que fosse só mais um dia para ficar com seus pais. Gostariam de ter nem que fosse só mais um dia para ter só a chance de pedir perdão a um irmão, de perdoar um amigo, para dar uma volta na praça com seu filho, para sentir o cheiro da grama verde e fazer tantas outras coisas que não são de natureza financeira. Ninguém, quando está morrendo, fala ao doutor: doutor, deixa eu ficar vivo só mais um dia, porque eu quero comprar mais um apartamento. Deixa eu ficar vivo mais um dia porque eu quero comprar mais um carro. Não, ninguém fala isso. Porque é nesse momento que eles veem que tudo isso, na verdade, não tem valor algum nessa vida. E que perdemos e desperdiçamos toda a nossa vida correndo atrás de coisas que, na verdade, nunca tiveram nenhum valor. Mas também é importante lembrar que essas pessoas só fizeram isso porque estavam programadas a agir daquela forma. E, infelizmente, nunca pararam para pensar e se questionar se tudo aquilo que foi apresentado a elas como sendo as verdades incontestáveis neste mundo estavam realmente certas. A verdade é que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já sabia disso. E ele queria nos libertar dessa programação e dessa nossa escravidão, e foi por isso que o mataram. Vocês acham realmente alguma lógica em dizer que o Filho de Deus veio para morrer nesse mundo para nos libertar? Primeiro, é preciso se perguntar: se ele veio mesmo nos libertar, libertar de quem? Porque se alguém veio nos libertar, com toda certeza, é porque estamos sob o domínio de um inimigo, como os reféns em um assalto a banco, por exemplo. E você já ouviu alguma história em algum filme ou algum caso da vida real em que o chefe de polícia, quando ocorre um assalto a banco, por exemplo, manda o seu negociador para conversar com os assaltantes, dizendo a ele assim: você vai lá
e morre. Porque se você morrer está tudo certo, todo mundo vai ser salvo? É claro que não. O negociador vem negociar com o criminoso a libertação dos reféns. E tanto o negociador quanto aquele que o mandou sabem que existe um enorme risco, pois no momento em que ele estiver sob o domínio dos criminosos, eles poderão fazer com ele o que bem entenderem. No meu entender, Cristo foi simplesmente o maior de todos os negociadores que já vieram a este mundo. E, infelizmente, foi morto por esses seres criminosos que controlam todo esse sistema e controlam toda a humanidade. Bom, no caso do assalto a banco, o que geralmente acontece é que quando o negociador é morto, então é estipulado um prazo para que os criminosos se entreguem, e caso isso não ocorra, a força bruta é aplicada. Pois aquele que mandou o negociador vê que ele mesmo tem que resolver a situação. E o que eu realmente acredito, meus amigos, é que aquele que mandou Jesus não mandou ele para ser morto. Mandou ele para que negociasse a nossa liberdade. Mas os criminosos, esses seres que comandam este mundo, fizeram com que acontecesse a sua morte. E acredito que agora, aquele que mandou o negociador, que mandou Jesus, venha. E não irá demorar muito para que ele se manifeste pessoalmente neste mundo. Sei que tal afirmação parece totalmente absurda quando vista do ponto de vista científico, mas agora eu gostaria de lembrar a todos vocês que são inúmeras as evidências arqueológicas que deixam mais do que claro que em todas as culturas desenvolvidas que já existiram no passado, muitas das quais foram capazes de construir monumentos tão grandiosos e perfeitos, como as pirâmides do Egito, por exemplo, as quais, até hoje, essa nossa dita sociedade moderna seria totalmente incapaz de recriar, em todas elas a ciência e a religião sempre andaram juntas. E é por esse motivo que sempre levamos em consideração os aspectos tanto científicos quanto religiosos na elaboração dos nossos vídeos. E acredito também que todas essas mudanças climáticas, todas essas alterações neste mundo que estamos presenciando hoje, como terremotos e tudo mais, já sejam os primeiros sinais da aproximação deste ser grandioso a este nosso mundo, a qual já é esperada com certeza há milhares de anos. Mas eu gostaria de continuar este assunto em um próximo vídeo. E também gostaria de pedir desculpa a todos vocês que acompanham esse canal pela demora da postagem desse vídeo, mas lamento em informar que não poderemos mais postar vídeos toda semana, pois, como já foi dito, quando nós trabalhamos contra o sistema deste mundo, todo o sistema também passa a trabalhar contra nós. Mas prometo a vocês que postaremos um vídeo novo sempre que for possível. E como sempre, se você gostou desse vídeo e quer dar uma força aí para o nosso canal, deixa aquele joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e no mais, uma ótima semana a todos, muita paz e até a próxima.